Olha, meus irmãos, nada como um tempo. Seja bem-vindo, aqui quem vos fala é o Davi. Quem é mais antigo no canal deve lembrar dos vídeos que nós fizemos, uma série literalmente. Nós fizemos uma análise do nome Recon City, fizemos uma análise do laboratório Wuhan, o símbolo da Umbrella, que era muito parecido com o símbolo do laboratório. Mostramos efeitos colaterais de quem estava tomando aquele negócio novo, né? Moeda ficando presa, inclusive um inscrito me mandou vídeo. Eu mostrei uma parente nossa aqui também. E naquele período foi muito difícil, eu quase perdi o canal. Foi 2 strikes seguidos, no primeiro você toma uma semana de banimento, na segunda são 15 dias e na terceira você é apagado o seu canal, literalmente, é apagado. Mas, meus irmãos, eu resolvi retribuir o carinho que vocês me dão. Não vamos ser hipócrita, que a grande verdade, né, que a gente que se conhece aqui pelas câmeras, você não me conhece talvez a minha pessoa no meu dia a dia, conhece o trabalho que eu exibo aqui. Da mesma forma, eu não conheço você pessoalmente, talvez se a gente se encontre na rua, talvez um não reconheça o outro, é mais fácil você me reconhecer, mas talvez eu te veja e não reconheça você. Por quê? Porque eu vejo você através de um nickzinho aí, quando você comenta, né? E tem pessoas que nem comentam. Então às vezes é uma pessoa que segue a gente há 12 anos e vai passar por mim na rua e eu não vou reconhecer a pessoa. Claro que se vier falar comigo vai tomar um abraço, na hora. Mas, então como é que a gente faz para retribuir esse carinho? Se eu encontrar pessoalmente eu nem reconheço a pessoa. Então é mais ou menos o que o Yoga fala ao Camus de Aquário. Quero demonstrar a minha gratidão, não com palavras, e sim com ação, como um cavaleiro. Né? Ele diz, eu quero agradecer tudo que o Senhor me ensinou, mas não com palavras, com ação, como um cavaleiro deve fazer. Então a mesma coisa eu digo pra você, não tem como eu chegar, vou abraçar todo mundo. Mas eu posso fazer um trabalho aqui, como um influenciador, você assiste o trabalho que eu exibo, e falar a verdade, mesmo que isso custe o canal. É assim que eu tenho feito e é uma forma de agradecer tudo que vocês têm proporcionado na minha vida desde que eu abri esse canal. É a única forma que eu tenho para agradecer, meu irmão. Então, eu bato a real. Por exemplo, hoje ainda não é possível falar abertamente sobre esse assunto. Ele ainda é tabu, as redes sociais aqui no Brasil ainda bane, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer igual aquela música, eu acho que é do Leonardo, né? Só o silêncio falará por mim, literalmente. Eu vou colocar um rapaz que está lá na China e ele gravou um vídeo e você me diz, né, se tem sentido ou não o que ele vai dizer, meu irmão. Essa é uma forma de agradecer esse carinho que vocês têm me dado e muito obrigado mesmo pela presença de cada um, meus irmãos. Então, escuta aqui o que esse rapaz da China, inclusive, meu irmão, esse rapaz tem que tomar muito cuidado, ele tá, né, não é brincadeira, em um dos países mais perigosos para quem fala a verdade. Ele está denunciando, né, o governo chinês muitas vezes em muitos dos vídeos dele. E ele tem grande chance de um dia simplesmente desaparecer e ninguém saber mais onde foi parar, né? Então ore também por esse rapaz aí que vai aparecer no vídeo. Vamos fazer um reactzinho aqui, ó. Entenda de uma vez por todas quem é Anthony Fauci e a verdadeira história. Se liga nesse vídeo. You were gonna have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. Thank you. Are all objections to COVID vaccinations ideological bullshit, Dr. Fauci? No, they're not, and that's not what I was referring to. Well, that's exactly what you meant when you said making it hard for people to live without getting a vaccination. You affected people's ability to work, travel, be educated. Esse homem dirigiu um instituto de doenças infecciosas dos Estados Unidos por quase 40 anos e virou a voz da inteiro. Sabe qual que era a justificativa que eles usavam para te obrigar? É que a você de pegar e de transmitir. Ele mesmo afirmou publicamente que a pessoa virava um beco sem saída para o vírus, que não passava adiante. A diretora do CDC disse na televisão americana que quem estava não carregava. E foi com essa promessa que eles fecharam a porta do emprego, da escola e do avião para quem não tomava. Só que quando vieram as variantes, isso não se sustentou. E bem transmitia. A própria diretora do teve que voltar atrás publicamente e admitir que impedia a transmissão. E quando descobriu que a
bloqueava a transmissão, a base inteira da obrigatoriedade caiu. Só que ninguém devolveu o emprego de quem perdeu. Além disso, o senador Rand Paul liberou milhares de páginas do diário pessoal que o próprio Fauci escreveu. E tem um trecho de janeiro de 2020 que ele anota que o mercado de Wuhan, na China, não era a fonte do era um amplificador. E olha só que irônico, enquanto isso, publicamente, quem levantasse a hipótese de vazamento de laboratório era banido de rede social e chamado de conspirador. Theories, and like all conspiracy theories, they're just conspiracy theories. Called it conspiracy theory. I never used that word. It's conspiracy theories. What is your response questions about the Chinese lab in Wuhan? You know, we always keep an open mind, but you know, you could continue to pursue and tweet conspiracy theories. E sobre a cloroquina e outros remédios, olha só o que o congressista americano afirmou na audiência. Eu tenho os estudos bem aqui. Havia um site que estava acompanhando os estudos randomizados controlados. Eles estão aqui mostrando 60%, 70% de eficácia da ivermectina. A mesma coisa que você diz que não há evidências, havia todo tipo de evidência. Entes queridos tiveram que ir para hospitais, tiveram que processar hospitais, só a serpentaria. Então, eu gostaria de saber, sabe, até que ponto você esteve envolvido em sabotar hidroxicloroquina, ivermectina, e se você fez isso porque sabia que a única maneira de conseguir autorização de uso emergencial para esses medicamentos, essas terapias gênicas experimentais, era se não houvesse tratamento eficaz. Você não poderia conseguir a autorização de uso emergencial. Então é por isso que você ajudou a sabotar esses medicamentos genéricos baratos em favor do Remdesivir. E tem mais uma coisa que poucos canais brasileiros vão te contar. Houve até pesquisa com tecido de implantado em camundongos. Se liga nesse vídeo. Researchers also used aborted baby body parts in mice research, and taxpayers paid for them to do that. NIH-funded coronavirus researcher Dr. Ralph Barrick and his colleagues at UNC put parts of livers, thymuses, and chunks of human fetal lung that they got from aborted almost 5-month-old human babies. They put those parts in their research mice. They disgustingly named them BLT-L mice and wrote they had created a, quote, sandwich of aborted body parts in the mice. Get it, folks? BLT. A BLT sandwich. Your RML lab employees in Montana also ordered and used aborted baby body parts in their taxpayer-funded research. And emails show how they plan to use those mice for post-COVID work. Resumindo a história, o Brasil fechou a escola por quase 2 anos e exigiu comprovante para trabalhar e para viajar, seguindo a linha que saiu de lá. E o homem responsável que definiu essa linha, quando finalmente perguntaram, decidiu ficar calado. Ele pôde escolher o silêncio, mas você não pôde escolher nada. Agora você finalmente entendeu a história completa e real do... Opa, peraí, calma, ainda faltou 2 coisas. Faltou mostrar a verdade sobre as máscaras e sobre a distância de 2 metros. Please, wear a mask. There's no reason to be walking around with a mask. I often myself wear 2 masks. There's an email from you, including I do not recommend that you wear a mask. Everybody should be wearing a mask. When they're outside, people should not be walking around with masks. 60, 70, maybe 80%. I said masks work at the margins, maybe 10%. Ohio woman tased after refusing to wear a mask. Wear your mask. Not wearing a mask. This is what they do to you. Make sure you have a mask. Where's your mask at? Wear a mask. Get your hand up now. Follow the sign. Mas esses 2 assuntos eu vou deixar pro próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já tá muito longo. Então segue aí para não perder o próximo vídeo e compartilhe com seus amigos que não sabem a verdade sobre o... Rapaz corajoso, né, família? Meus irmãos, seguinte, eu não dublei, né, esses trechos aí porque já é polêmico o suficiente. Para você ter noção, para você ver como a mídia podre sempre esteve envolvida nisso e sabe dessas restrições, tá aqui, ó, imagem do Poder 360, eu tô tirando uma print para você ver. Dá uma olhada aí, ó, eles postaram o interrogatório completo, né, do doutor.
E deu quase 3 horas, 2 horas e 57 minutos e 16 segundos, tá? E não tem legenda. Né? Você sabe que hoje é possível você legendar até de forma automática. E o Poder 360, né, publicou na íntegra, porém não colocou legenda nem dublou. Né? Obviamente, só para fazer aquele papel que eu já disse para vocês. O papel da mídia muitas vezes é esse. Não de toda a mídia, tem uma parte que se salva. Mas boa parte dela faz isso aqui. Ó, a gente informou, a gente falou sobre isso, né? Para meio que fazer aquele papel do advogado do diabo. Né? Era impossível implementar isso sem a narrativa da mídia, a verdade é essa, né? Eles começaram a demonizar um cara que queria trabalhar. Quem não lembra da rede podre de televisão falando disso? Alguns políticos, né? Eu lembro, por exemplo, o Arthur Duval. Inclusive muita gente pergunta: Davi, sobre o MBL, o que é que você acha, Renan Santos? Cara, sinceramente, eu acho que eu não preciso falar, família, mas eu não tenho nada contra pessoalmente os caras, né? Mas você pega uma mãe, falei, o Arthur Duval. O Arthur Duval estava denunciando quem estava fazendo festa, né, dentro da sua casa, festa particular, durante o período do Sungamonga, ele estava denunciando. E o Kim, né, o Kim Catacoquim, como falava o Olavo de Carvalho, ele falou isso aqui, tá? Ele falou isso aqui, ó, só para você ter noção, ó. Somente concordar, sim, que você tenha um passaporte de vacina, porque quem não toma vacina não é que não tá só não se protegendo, ele tá causando uma externalidade negativa, ele tá causando um prejuízo a terceiros, porque ele se torna, né, um vetor mais poderoso, né, um vetor mais transmissível do que quem tomou a vacina, né, coloca em risco outras pessoas. Por isso que eu defendo que o Congresso Nacional poderia aprovar, né, a implementação de um passaporte de vacina para show, para evento, etc, né, para que o sujeito para frequentar aglomerações tivesse comprovadamente vacinado. Ou seja, né, por ele queria restringir, ele queria rasgar a Constituição, que o brasileiro é livre para ir e vir, mas ele achava que deveria ter uma nova lei ignorando isso. E você só poderia entrar em determinados lugares se tivesse esse chamado passaporte, né? Ou seja, para você entrar nesse lugar, você precisaria mostrar esse documento que estava lá, como eles mandam, a todas aquelas, né, aquela quantidade enfiada no seu corpo, né? E aí a gente tem outras pessoas falando. Então, a minha opinião sobre o MBL é isso aí, ó. Eles sem poder, eles fazem isso, imagine se eles tivessem, né? Fora as mudanças de rumo, se junta com esquerda, se junta com feminista, eles se juntam com quem for possível, com quem der audiência. Então, cara, pra mim esses caras estão descartados, mas, né, quem quer arriscar aí, arrisque, né? Fique à vontade. Eu acho que essa luta, ela é do povo, sabe? Nenhum político vai nos salvar, quem tem que se salvar é o povo. Então, se o povo continuar confiando, mas vamos naquele amarelo, vamos naquele branco, vamos naquele... Cara, vai acontecer isso, certo? Vai acontecer isso, porque o poder, ele corrompe. Tem que o povo acordar e começar a cobrar. Então, escuta aí ainda falando, né? Outros influenciadores estão falando. Então, vamos escutar aqui. Hoje, o cara que trancou o mundo inteiro se recusou a responder qualquer pergunta. E o advogado dele foi expulso da sala. O nome dele é Anthony Fauci, o principal rosto das ditaduras sanitárias. Hoje, dia 29 de julho de 2026, ele foi convocado no Senado americano. E o que ele fez? Invocou a 5ª emenda. Ficou calado. Fugiu como um rato. Mais de 100 vezes ele disse: eu me recuso a responder com base na 5ª emenda. Não pediu desculpas à humanidade. Não respondeu porque mentiu sobre as viagens à China. Não explicou os milhões que mandou para o laboratório de Wuhan. E o advogado dele foi expulso da sala, quase na porrada, pelo desrespeito. Se isso não é um tapa na cara de todo mundo que viveu lockdown, escola fechada e empresa falida. Enquanto você perdia o emprego, o Fauci dobrou a fortuna. De 7,6 milhões de dólares em 2019 para quase 15 milhões no final de 2023. Prêmios, royalties, investimentos, ele enriqueceu com a pandemia. E quem deu o maior suporte? Joe Biden. Transformou ele em um conselheiro-chefe e usou o governo inteiro para empurrar a narrativa. E no último dia de governo, 20 de janeiro de 2025, o Biden deu a Fauci um perdão preventivo. Sabe o que é isso? É um indulto antes de qualquer processo. É um escudo de impunidade antecipado. O presidente americano perdoa crimes federais, mesmo sem ninguém ter sido acusado ainda. O Biden fez isso para proteger o Fauci de qualquer tentativa de responsabilização. Por quê? Porque sabia que as perguntas que ele se recusa a responder hoje podem virar crime amanhã. Agora, a pergunta que eu deixo no ar: será que tudo isso, o financiamento, a criação do pânico, a ciência fabricada, foi planejado? Usaram os órgãos do governo para inventar
antes do primeiro caso oficial aparecer? Deixo dúvida, porque a resposta, se existir, nunca vai sair da boca desse homem. E o mais nojento é que enquanto isso explode nos Estados Unidos, a grande mídia brasileira fingiu que não aconteceu nada. Silêncio total, porque para eles, a gente também foi só um teste. Me segue agora, nos próximos vídeos eu vou abrir tudo. As viagens, o diário secreto, o dinheiro, o perdão e o que a mídia... Pois é, meus irmãos, o que a mídia tem escondido é lamentável, é deplorável. Por exemplo, o nosso querido irmão aqui, o Rogério Lima, um dos principais comentaristas, se não o principal comentarista aqui do nosso canal, um cara muito inteligente, braço forte para ele. Ele me mandou várias matérias da mídia e a que mais me chamou a atenção foi a do antagonista, porque é uma mídia que eu gosto, sabe, família? Eu sempre tô dando uma lida, eu tenho até um certo respeito. Mas até eles mesmos, ó, bolsonarismo só tem a perder remoendo o negócio do Sungamonga agora, né? Trumpistas têm motivo para ressuscitar as polêmicas, né, do Sungamonga, mas os apoiadores de Bolsonaro não têm nada a ganhar com o assunto nesse momento. Então veja, a mídia não só não reconhece, né, o papel que fez, não se envergonha disso, como ainda por cima continua criticando e classificando literalmente as pessoas que têm alguma dúvida sobre esse assunto, e você está vendo, essas dúvidas têm fundamento sim, mesmo que o cara não confessou e tal, ficou aí, né? Porque quem cala consente, meus irmãos. O fato dele invocar, inclusive, a quinta emenda, né, o direito de ficar calado, para os americanos isso já é visto, né, as autoridades americanas, como uma confissão de culpa. Não quer falar porque é culpado, né? Já que essa lei diz que você não é obrigado a arranjar provas contra você mesmo. Então, as perguntas que estão sendo feitas, né, ele não respondeu nenhuma. Por quê? Porque é culpado, né, meus irmãos? É assim que eles entendem lá. O que é que a gente teve como consequência por causa daquilo? Cara, se você andar no seu comércio, na sua cidade, se você é um cara que conhece, né, o ambiente onde você mora, você sabe que diversas lojas, fábricas fecharam durante esse período. Por quê? Porque o empresário foi obrigado a continuar pagando o salário do funcionário, mas ele não podia trabalhar, ele não podia vender. Então como é que ele ia continuar pagando as contas? Fora empresas que tinham feito financiamento, ampliados, reforma, etc, etc, etc. Então para você ver como isso aí é grave, você pega o Pesadelo na Cozinha, como Jarcana, que é um programa de televisão. Ele ajudou diversos restaurantes, né? Lanchonetes e etc. A maioria da primeira e segunda temporada que ele ajudou, que estava indo bem, que estava se reestruturando, inclusive investindo bem, porque começou a chegar clientes, né, por conta da repercussão do programa, né? As pessoas viram, queriam conhecer o lugar. Então estavam indo bem, investiram, resolveram fazer financiamento, vamos investir, vamos ampliar, vamos ganhar mais dinheiro. De repente, não pode mais trabalhar. E era obrigada a continuar pagando o cartão de crédito, era obrigada a continuar pagando conta de água, de luz, aluguel, né? Mas não podia trabalhar. Então, a maior parte daqueles restaurantes quebraram durante o período do Sungamonga. Foi isso que fizeram. Entendeu, meus irmãos? Então, ali, literalmente, destruíram a economia. As nações se endividaram muito mais. E fora que prestou assistencialismo sem grana para isso. A gente tá pagando até agora. Por que você acha que combustível e tudo tá esse valor, energia, cesta básica? Porque não existe ajuda, né? Almoço grátis. Então, meus irmãos, aqui, ó, o Bolsonaro ele foi inocentado, né, sobre a CPI do Sungamonga, e a mídia caladinha, né, sobre o assunto, né? O Bolsonaro, meus irmãos, ele é um exemplo do cara que tentou fazer o certo, mas disse o errado, né? Eu acho que o grande problema dele foi aquelas mitadas, né? Eu não sou coveiro, aquelas coisas que a mídia pegou e usou, né, pra crucificar. Porque você imagina um cara que perdeu um parente ali e tá extremamente comovido e escuta, né, a mídia colocando as palavras dele daquela forma como foi colocada, né? Então ele criou ali inimigos que ele não tinha, inimigos até que mesmo que apoiavam ele. Então, meus irmãos, tá aí, né? Mais uma vez, a verdade aparecendo, né? Embora a gente ainda tenha que ter muito cuidado para falar disso aqui. Mas, meus irmãos, para mim eu acho que eu nunca tive dúvida, a verdade é essa, né? Eu fiz o meu papel aqui, alertar, inclusive teve gente, Davi, mas você depois... Cara, o que eu falei, e tem gente que não tem a capacidade de entender, família. Eu disse, depois que o sistema cria um problema, não tem mais o que fazer. Desde que apareceu os primeiros casos que estavam atribuindo a peixes lá em Wuhan e não sei o que eu encontrei o laboratório antes de estourar isso aí, né? Quando os primeiros navios começaram a chegar aqui, eu mostrei tudo isso
Esses vídeos todos foram postados. Né? Era o tempo pro povo protestar, era pro povo reagir. Depois que o sistema inventa um negócio, que a mídia cola a narrativa, não tem o que fazer. Quando o governo disse, olha, agora é justa causa. Pra quem não tomar esse negócio aí, é justa causa. Não tinha mais o que fazer. Aí o cara chega, Davi, mas o que é que a gente podia fazer agora? Agora não você vai fazer nada, você vai fazer o que o sistema mandou. Porque você já deixou ser implementado, foi implementado. Era obrigado. E por pouco não entrou a ideia do Kim, né? O tal do passaporte. Faltou isso aqui, ó, pra entrar o tal do passaporte. Só faltou isso, né? Então se você deixa as narrativas colar, se quando aparece um político, um influenciador fazendo a proposta, que eles começam assim, as pessoas aceitam, não, mas faz sentido, não, isso aí tem lógica, né? Você vê, hoje a gente não pode falar, hoje a gente não pode ter uma liberdade de expressão, uma brincadeira, uma piada é considerada crime, por quê? Porque as pessoas aceitaram o debate, né? É sempre assim, família, eles trazem um assunto tão absurdo, é a primeira etapa, primeiro eles trazem um absurdo, que de tão absurdo não deveria nem ser comentado, eles trazem para debate. A partir do momento que acontece o debate, as pessoas ficam chocadas. Depois eles continuam insistindo nisso, é a segunda etapa, e aí começa a normalizar o debate. Quando normaliza o debate, as pessoas começam a dar ouvidos também ao absurdo que está sendo falado. Mas esse absurdo faz um certo sentido. E começam a criar interpretações e lógica para aquele absurdo que simplesmente não serve. Mas ele começa a ser passado. E aí, por fim, mesmo sem ter maioria, como já foi, né, já está na cabeça das pessoas, o mais normal é vir uma lei e colocar aquilo ali a pulso. Então é assim que é feito. Então a gente passou por todos esses períodos, a gente pelo menos um ano antes, começamos a falar e dizer que ia dar justamente nisso, aconteceu. Aí quando acontece, aí o cara quer que eu chegue para um pai de família e diga, não, se recuse, faça assim, e o cara para pagar as contas. Porque tinha gente, inclusive, dizendo que ia pro inferno, né? Olha, se você receber isso aí, você vai pro inferno, vai ser condenado, isso é a marca da besta. Então esses absurdos eu não posso compactuar, né? A gente tem, meus irmãos, é isso. É igual uma corrida. Pronto, eu comparo muito a questão do Bolsonaro, né, nas eleições. Ele tinha várias dúvidas sobre o sistema. Ele chegou a trazer embaixadores de outros países para falar sobre isso, né? Tentou arranjar melhorias para o sistema, né, deixar ele mais seguro. Arranjou verba para isso, porque a desculpa foi que não precisa e também não tem verba. Ele arranjou a verba com o Paulo Jegues, né? Arranjou essa verba, mas no fim topou competir com o sistema do jeito que era. Então depois que perde, aí não adianta mais. Ele tinha até aquele momento ali com a caneta na mão para não aceitar os termos que estavam sendo colocados. Aceitou competir, perdeu. Pois agora não tem o que falar, né? Então eu acho inclusive que o que ele sofre hoje é um castigo grande, né, de Deus, porque ele teve a oportunidade, mas preferiu barganhar. Ele foi como o rei Saul, né? Ele preferiu barganhar, ele sabia o que era certo ali. Ele entendeu isso, é mérito dele, tá? César o que é de César. Foi corajoso em ter falado, mas fez isso de uma forma inadequada, né, com aquelas mitadas, e infelizmente não foi até o fim nunca, né? Então hoje a gente tem isso. Então é outra pergunta também que eu gostaria de responder, que o pessoal me faz. O Davi, e o Renan, né, como eu já falei, isso é o que eu penso do MBL, né? Mas você acha, Davi... Cara, eu não confio no sistema que tá aí. Eu não vou pôr os pés lá. Eu vou preferir pagar a multa, né? Vou ter para justificar agora, inclusive pelo aplicativo, eu já fiz isso no ano passado, em outra eleição, acho que foi para prefeito, nem lembro mais. No ano passado ou retrasado. Que eu justifiquei, pronto, e vou fazer a mesma coisa esse ano. Por quê? Porque eu não confio nas pessoas que estão lá e não confio no sistema, só isso. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa, tá certo? Mas na minha cabeça, particularmente, eu acho que o fato de você ir lá, você tá dando legitimidade a um sistema que você tem dúvidas. Se você tem dúvidas, não, Davi, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, então vai fundo, né? Escolhe o menos ruim. Davi, mas eu também tô que nem tu, bicho, eu tenho dúvida. Então, se você vai tendo dúvida, você está legitimando algo que você duvida, né? Então, se eu fosse participar de uma arrancada, de algum tipo de competição, fosse de videogame que fosse, eu desconfiasse que o meu parceiro ali, que o meu oponente tá usando algum tipo de benefício para ele próprio, eu não participaria, né? Eu simplesmente pegaria meu carrinho, beleza, é para carro original, mas o dele tá mexido e vocês vão liberar, beleza, então eu vou embora. Só isso. Era o que eu faria. Tá certo, meus irmãos? Então, é isso, tá certo, meus irmãos? Espero que você tenha entendido, né?
É isso, tempo difícil, espero que esse vídeo passe. Já peço que você baixe, pode repostar, fique à vontade, tá certo? Porque esse é aquele tipo de vídeo que ele some, né, rápido. Então, meus irmãos, é isso. Fique com Deus, que Deus proteja cada um de vocês. Como eu prometi, meus irmãos, essa é a nossa função aqui, né? Bater a real, seja qual for o custo. É uma forma de agradecer. Fique com Deus e agora sim, fui.